Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver aqui mais um simulado. Esse simulado é o quarto simulado do Gran Cursos. Então, fazendo referência aqui a quem montou o simulado, várias questões de matemática para nós treinarmos. Aqui é um simulado da banca IBFC para o cargo de agente dos Correios, nível médio. Então vamos lá, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Olha só a questão 16, ela fala: um agente de Correios organiza 480 cartas em pilhas, de modo que cada pilha tenha o mesmo número de cartas. O maior número de pilhas descarta que ele pode organizar se o número de cartas deve ser divisível por 8 e 12 é. Então olha o que ele fala, olha a interpretação. Ele fala que tem 480 cartas e deve organizar em pilhas, desde que as pilhas de carta elas sejam um número divisível por 8 e por 12. Então ele quer o maior número. Então como é que a gente vai saber? Ele fez a relação que o número tem que ser, esse número tem que ser divisível por 8 e por 12. Então vamos lá. Nós temos que achar o que aqui? Nós temos que achar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Então temos que achar o MMC entre 8 e 12. Então como é que a gente acha o MMC? A gente organiza os dois números um ao lado do outro, o 8 e o 12. Acho que aqui o espaço vai faltar, mas vamos começando aqui. E divide pelo menor número possível diferente do 1. Então primeiro vai ser por 2. 8 por 2, eu coloco o 2 aqui. 8 por 2 dá 4. 12 por 2 dá 6. Por 2 novamente, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Ainda dá por 2 aqui, 2 por 2 dá 1 e 3 por 2 eu conservo 3. Novamente aqui agora por 3, aqui vai continuar o 1 e aqui vai dar 1. Então, a fatoração deu esse valor aqui, 2, 2, 2 e 3. O que é que a gente faz no MMC? A gente multiplica todo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3, 24. Então encontramos aqui o número de cartas, porque ele falou que de modo que cada pilha tem o mesmo número de cartas. O maior número de pilhas de cartas que pode ser organizado se o número de carta deve ser divisível. Então encontramos o número de carta, que tem que ser divisível por esses dois números. Agora precisamos encontrar o número de pilhas, que é o que ele quer. Então se eu sei que em cada pilha vão ter 24 cartas, observe, em cada pilha vão ter 24, que eu descobri. E o total de cartas são 480. Então, simplesmente eu divido 480 por 24. 48 por 24 dá 2. 2 vezes 24, 48. Sobra 0 de resto. Desse esse 0 que eu não usei. 0 por 24, 0. Então, o número de pilhas contendo 24 cartas cada é letra C, 20. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 17. A questão 17, ela fala: se 5 carteiros entregam 300 pacotes em 4 dias, trabalhando 6 horas por dia, assinale quantos pacotes 7 carteiros entregarão em 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, aqui é uma questão de regra de 3 composta, só que uma regra de 3 com 4 fatores. Vamos fazer a organização. Ele fala que 5 carteiros, então vou colocar aqui carteiros, vou botar CA, então vou colocar 5, entregam 300 pacotes, então vou botar aqui pacote, ele entrega 300. Entregam 300. Em 4 dias, vou botar aqui, dias, 4 dias. Trabalhando 6 horas por dia, aqui vou botar hora, trabalhando 6. Aí na segunda etapa ele fala: assinale quantos pacotes 7 carteiros, então no lugar de carteiro eu vou colocar 7, entregarão em 5 dias, cadê dias? Aqui é 5 dias, trabalhando 8 horas por dia, então no lugar de hora, 8. Então, primeira parte é a gente identificar as unidades e colocar os valores. E ele quer saber quantos pacotes eles entregarão. Então, se eu não sei, eu coloco X. Para fazer aqui, pessoal, existem várias formas de fazer. Muita gente acha que o valor que cada carteiro vai fazer por hora e depois faz uma multiplicação aqui. Eu prefiro fazer com essa organização das variáveis, mas vocês podem fazer dessa forma ou de outra forma que achar melhor. O que importa é chegar ao resultado. Então, como é que eu faço? Eu organizo aqui a parte que tem o X desse lado. Então, vou botar aqui 300 sobre X, porque aqui vai ter uma fração de um lado e a multiplicação de 3 outras frações. Só que para saber a ordem, eu tenho que fazer uma comparação com a que tem a letra, a que tem a variável. Ou seja, eu vou comparar cada uma dessas unidades com a parte que tem a variável. Então vamos fazer a comparação, para saber se é diretamente proporcional ou inversamente. Olha só, eu vou pensar o seguinte: eu tenho aqui carteiros, 5 carteiros trabalhando, eles entregam 300 pacotes. Se aumentar a quantidade de carteiros para trabalhar, pensa comigo, eu vou aumentar a quantidade de carteiros.
É de eu esperar que a quantidade de pacotes entregues ela vai ser maior ou menor. Então, eu aumentei a quantidade de trabalhadores. Claro que eles vão entregar mais. Então, isso é uma relação direta. Botar a seta para o mesmo lado, relação direta. Como é relação direta, essa parte aqui vem para cá da mesma forma que ela está. Se fosse uma relação inversa, ou seja, se eu aumentasse um lado e o outro diminuísse, eu ia ter que trocar a ordem aqui na hora da operação, certo, pessoal? Então, essa comparação que a gente faz é para saber qual a ordem que a fração vai estar aqui. Aí eu vou para a quantidade de dias e comparo também com a quantidade de pacotes que aqui tem a incógnita, porque aqui vai ser uma multiplicação com os 3 fatores. Aí eu vou olhar. Se eu aumentar a quantidade de dias a serem trabalhados, a quantidade de pacotes a serem entregues vai aumentar ou vai diminuir? Claro, se eu estou aumentando a quantidade de dias, é de eu esperar que a quantidade de pacote ela também vai aumentar, porque eu vou ter mais dias para trabalhar. Então, essas duas relações aqui são diretas também. Eu estou colocando aqui a seta para o lado de baixo, pessoal, mas essa seta é apenas para eu indicar a ordem, se é direta ou inversa. Então, as duas são diretas. Então, eu repito aqui 4 sobre 5. Observe que eu só vou inverter se acontecer uma relação inversa, de inversão. Então, eu vou olhar a quantidade de horas. Se eu aumentei a quantidade de horas trabalhadas no dia, olha só, eram 6 horas, aumentei para 8. Eu vou esperar o quê? Que a quantidade de pacotes entregue ela vai ser maior também. Por quê? Porque eu estou tendo mais tempo para trabalho, então a quantidade vai ser maior. Então eu trago a fração para cá da mesma forma. Por quê? Porque eu não tive uma relação inversa. Então agora eu posso fazer minha operação. Isso aqui é uma multiplicação de fração com 3 fatores, mas não deixa de ser. Então eu conservo 300 sobre x, igual em cima eu faço uma multiplicação. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 6 dá 120. E embaixo, 7 vezes 5, 35, 35 vezes 8, que dá 280. Então aqui embaixo 280. Para simplificar, pessoal, eu simplifico um zero de baixo com um de cima. Então vou ficar com 300 sobre x igual a 12 por 28. Multiplico o meio pelos extremos. Por quê? Porque o x ele tem que ficar na parte de cima. Então aqui vai ficar, vou botar uma setinha aqui, 12x, porque o x vai multiplicar o 12, igual a 300 vezes 28. 300 vezes 28. Como eu quero encontrar o valor do x, eu vou conservar essa parte aqui, o 12x, igual, e fazer essa multiplicação 300 vezes 28. Aqui, pessoal, dá para a gente simplificar. A multiplicação que envolva zeros, eu multiplico os números diferentes de zero entre eles e na resposta eu acrescento zeros. Então, eu vou fazer 28 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 84. Só que tem 2 zeros aqui, então simplesmente acrescento os 2 zeros na resposta. Como eu quero encontrar o valor do x, ele vai ficar sozinho do lado da igualdade. Então, vai ficar x igual a 8.400 sobre sobre 12, que é o que estava do lado do x. Então, aqui é uma divisão. Vamos ver onde eu posso encaixar essa divisão. Vou encaixar aqui. 8400 sobre 12. Olha só, o 8 não dá, então eu pego logo 84. 84 por 12 dá 7. 7 vezes 12 é 84. Então, sobrou zero de resto. Então, eu posso acrescentar esses 2 zeros aqui que vai completar a conta. Então, vai ficar 700. Então, 700, pessoal, letra C também, o gabarito aqui. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 18. Questão 18, pessoal, é uma questão de porcentagem, mas exige uma interpretação. Vamos lá. E não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Olha o que a questão fala. O valor de um frete foi aumentado em 30% e logo depois foi concedido um desconto de 20% sobre o novo valor, resultando em um preço final de R$ 104. O valor original do frete é... Então vamos lá. Ele fala que tem um frete foi aumentado em 30%. Quando eu não sei, eu vou atribuir um valor X qualquer. Então, o valor é X, que eu não sei esse valor. Ele fala que esse valor X ele foi aumentado em 30%. Se vocês lembram, pessoal, o total de algo ele é sempre 100%. Então, esse X ele corresponde a 100%. Ele falou que teve um aumento de 30%. Então, esse X aqui ele vai passar a valer 30% a mais, ou seja, 130%. Então, vai ser 130% de x, certo? Porque o valor do x eu não sei. Então, o valor passou a ser 130% de x, porque aumentou 30%. Ok. Aí ele fala. E logo depois foi concedido um desconto de 20% sobre o novo valor. Olha só, o novo valor não é esse? Concordam? Certo. Aí ele falou que foi concedido um desconto de 20% sobre esse valor, ou seja, é um desconto vezes esse valor.
O desconto aqui, ele vai ser quanto, pessoal? Pense o seguinte, esse novo valor aqui, olha só para não ter confusão. Esse novo valor aqui já é um valor que eu não sei qual é. Esse novo valor meu é o que corresponde a 100%. Vocês concordam? Olha só, aumentou 30%, só que aumentou, transformou em um valor monetário que eu não sei quanto é. Então, se transformou em um valor monetário, esse novo valor que eu tenho, esquece essa porcentagem, ele corresponde a 100% do valor total, porque esse novo valor é o meu valor total, certo? Já está acrescido. Aí ele falou que foi concedido um desconto de 20%. Então, esse valor aqui, ele vai ter um desconto de 20%. Então, eu vou subtrair 20%. Então, esse novo valor aqui, ele vai passar a ser 80% do total. Não vai ser mais 100%. Aí vocês vão falar, e esse 80% vai ser de que valor? Vai ser desse valor aqui que eu não sei. Aqui tem um valor. Essa porcentagem vocês esquecem parcialmente. Aqui tem um valor. Esse valor ele está valendo 80% agora, porque ele tem um novo desconto. Então, vai ser 80% do valor. E que valor é esse? 130% de X. Concordam? Então, como é que a gente tira essa porcentagem agora? Ou a gente sabe quanto é essa porcentagem em cima dessa porcentagem. Então, eu vou fazer 80% é 80 por 100 vezes 130%, que é 130 por 100, que a porcentagem a gente pode transformar em uma fração. Tudo isso vezes x. Em cima é uma multiplicação, embaixo também, mas eu posso simplificar os zeros, um de baixo com outro de cima, outro de baixo com outro de cima. Então, em cima vai ficar 13 vezes 8, vocês podem fazer aí passo a passo, pessoal, é uma multiplicação simples, vai dar 104. E embaixo, 100 vezes 1 dá o próprio 100. Agora, quanto é esse número aqui, 104 por 100? Vejam só, 104 por 100 é o quê? 104%. Muito bem. Se a porcentagem eu posso transformar de porcentagem para uma fração, a fração eu posso transformar para a porcentagem também. Então, o 100 já está aqui embaixo. Então, 104 por 100 é 104%. Pronto, chegou na parte final, agora está mais fácil. Aí vocês me perguntam, como que está fácil, professor? Eu vou olhar o seguinte, o valor final ele foi 104% após todas essas contas aqui. Só que em reais ele foi R$104. Então é 104%, ele corresponde a esse valor em reais aqui. Corresponde a R$104. Vou colocar aqui. 104% corresponde a R$104. Ok, ele quer saber o valor original era quanto? Aí eu vou lá para o começo. Aqui é 104% de x. Eu vou lá para o começo. O valor total é sempre quanto? Sempre 100%. Então, aqui embaixo de porcentagem, eu vou colocar 100%. Então, esse 100% vai corresponder a que valor, pessoal? Olha só, se 104% é R$104, então 100% vai ser R$100. Isso mesmo. Então, aqui, R$100. A resposta certa, letra A. Pessoal, pode ter ficado um pouco confuso, porque aqui é uma questão que envolve porcentagem em cima de porcentagem, então tem que ter uma interpretação maior. Se alguém fizer aí de um jeito que considera mais fácil, pode deixar aí nos comentários. É sempre bom a gente ter um pensamento diferente. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 19. A questão 19, pessoal, é uma questão de juros simples. Ela fala, um cliente aplicou R$4.800 uma taxa de juros simples de 5% ao mês e, após um certo período, recebeu um montante de R$6.000. Assinale por quanto tempo o dinheiro ficou aplicado. Bom, então, a primeira coisa que a gente faz na questão é pegar as informações que foram dadas. Ele falou que aplicou R$4.800. O valor que é aplicado em juros simples, pessoal, é chamado capital. É escrito pela letra C, igual a RS de dinheiro, 4.800. Há uma taxa de juros simples de 5%. Então, o I é igual a 5%. Pessoal, na hora de eu fazer a conta, eu particularmente, esse valor ele tem que ser tirado da porcentagem. Muita gente pega esse 5%, divide por 100 e leva na forma decimal. Já eu gosto de fazer o seguinte, gosto de levar esse 5% ou qualquer número em porcentagem em forma de fração, 5 por 100. Por quê? Porque geralmente aparece zeros para ser simplificado. E aqui é mais fácil trabalhar do que eu colocar 5 por 100, que seria 0,05, certo? Então eu gosto de levar assim, mas se você quiser levar na forma decimal, pode levar, não tem problema nenhum. Aí outra parte que ele fala após um certo período recebeu R$6.000. Então, montante é igual a R$6.000. Ok, aí ele quer saber, assinale por quanto tempo o dinheiro, ele quer saber o tempo não tem.
Então, quais as fórmulas que relacionam montante, juros e capital? Ó, pessoal, tem a fórmula do juros simples, que é J igual a C vezes I vezes T, juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, e eu tenho também a taxa montante é igual a juros mais capital. Tem essas duas fórmulas, só que quando essas duas fórmulas são combinadas, pessoal, tem uma nova fórmula que facilita a gente encontrar nas questões, que é montante vai ser igual a capital vezes 1 mais I vezes tempo. Então, aqui é a combinação dessas duas fórmulas. Aqui é mais fácil do que eu encontrar o valor de uma fórmula e substituir, mas vocês podem fazer da forma que achar melhor. Então, aqui o montante vai ser 6.000, vou substituir aqui 6.000, igual capital 4.800 vezes 1 mais I é a taxa, 5 por 100, perdão, vezes o tempo. O tempo, botar aqui, o tempo está aqui dentro, não tem. Pronto. Aqui, pessoal, eu posso simplificar o 5 por 100 antes, eu posso simplificar depois. E aqui, esse número que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado com a operação inversa da multiplicação. Então, vai ser a divisão. Então, vai ficar 6.000 desse lado sobre 4.800 igual a 1 mais. Aqui eu vou simplificar tudo por 5, pessoal, para transformar em um número menor. Então, vou dividir o 5 por 5, que vai dar 1. E vou dividir o 100 por 5, que vai dar 20. Então, observe que eu estou simplificando esse número para ficar mais fácil de eu fazer a conta. Vezes T. Pronto. Aqui também, divisão que tenha zeros, eu posso simplificar em pares. Ó. Um zero de baixo com um de cima, outro de baixo com outro de cima. Então, aqui vai ficar 60 sobre 48 igual a 1 mais 1 sobre 20 vezes T. Aqui, novamente, eu posso... Aqui é uma divisão, mas com 60 por 48 não dá uma divisão exata, pessoal. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar simplificar. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu posso partir pelo 2, só que eu partir pelo 2, pessoal, vai me tomar muito tempo. Então, qual seria uma simplificação aqui que eu dividiria em cima e embaixo pelo mesmo número? Olha só, o 60 por 4 vai dar 15. O 48 por 4 vai dar 12. Então, 60 por 4 dá 15. 48 por 4 dá 12. Igual a 1 mais 1 sobre 20 vezes T. Observe que o lado direito eu não estou trabalhando porque eu estou tentando simplificar o lado esquerdo. Aqui ainda dá para simplificar. Qual é a simplificação aqui? Dividir tudo por 3. 15 por 3 vai dar 5. E 12 por 3 vai dar 4. Então, aqui ficou 5 quartos igual a 1 mais 1 sobre 20 vezes T. Passando aqui para esse lado, agora eu quero encontrar o valor do T. Então, todos os números que tiver do lado direito vai passar para o lado esquerdo. Então, 5 sobre 4 eu vou conservar. E o 1 que está positivo vai passar negativo. Menos 1 igual a 1 sobre 20 vezes T. Aqui, pessoal, é uma subtração de frações. Na subtração de fração aqui não tem nada embaixo, mas é como se tivesse 1. Eu multiplico os dois números de baixo. 4 vezes 1 dá 4. E aqui em cima eu multiplico de forma cruzada. Ou seja, aqui vai ficar 1 vezes 5, 5. Menos 4 vezes 1, 4. Tudo isso igual a 1 sobre 20 T. Observe que 1 sobre 20 T eu praticamente não estou mexendo. Estou mexendo apenas do lado esquerdo. Aqui eu tenho que 5 menos 4 dá 1. Então vai ficar 1 sobre 4 é igual a 1 sobre 20 vezes T. Aqui agora eu multiplico de forma cruzada, ou seja, o 20 passa para cá e o 4 para cá. Só que aqui eu nem preciso passar o 4, por quê? Porque eu quero tirar todos os números desse lado. Então o 20 vai passar multiplicando em cima e esse 1 vai passar multiplicando embaixo. Então vai ficar 20 vezes 1 que dá 20 e 1 vezes 4 que dá 4. Isso igual a T. Então T igual a 20 por 4. E 20 por 4, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 5. Olha só, aparentemente vocês olhando assim, nossa, como foi difícil, pessoal. Mas não foi difícil. Volte o vídeo, tenta acompanhar que a partir daqui apenas operações normais. Ó, simplificando os zeros, passei o 4.800 para baixo, simplifiquei o 5 por 100, que deu 1 sobre 20. Aqui novamente eu simplifiquei tudo por 4, 60 por 4 dá 15, 48 por 4 dá 12 e fui conservando o lado direito. Simplifiquei novamente por 3, 15 por 3 dá 5 e 12 por 3 dá 4. Aqui agora passei o 1 para o lado da fração, fiz a subtração de fração aqui e agora eu multipliquei de forma cruzada, 20 vezes 1 aqui e 1 vezes 4. E aqui é apenas dividir. Então 5 meses, olha só, está aqui,
Letra C. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 20. A questão 20, pessoal, é uma questão de equação do segundo grau. Se vocês observarem meus simulados aqui, que são das bancas Q Concurso, Estratégia e Gran Cursos, as equações de segundo grau, eu não estou resolvendo nenhuma, porque os simulados eles estão vindo apenas a gente fazendo simplificações, encontrando o x vértice, o y vértice, não estamos encontrando pelaquela fórmula delta, aquela fórmula grande, certo? Essa daqui é uma semelhante, então ela fala: o custo Cx para enviar pacotes de correios a uma determinada rota é dado pela função Cx igual a 3x ao quadrado menos 18x mais 27, onde x é a quantidade de pacotes enviada. A quantidade de pacotes que minimiza o custo é... Então, o que ele quer saber? Ele deu uma função Cx igual a 3x ao quadrado menos 18x mais 27. Vamos fazer o gráfico da equação do segundo grau para ver se torna mais simples. Então, aqui tem um gráfico, esse eixo aqui é o x, esse eixo aqui é o y. No caso aqui vai ser Cx, o que está à frente. O gráfico a gente vai olhar se o valor do a ele é positivo ou negativo. Só lembrando, o a é o número que acompanha um x ao quadrado. Então, aqui é positivo. Então, a parábola ela vai ter uma concavidade voltada para cima. Essa barriga vai ser para cima. Ok. Ele quer o quê? Ele quer... determina a função a quantidade de pacotes que minimiza o custo é. Então, ele quer saber qual é o valor de x que torna o Cx mínimo, que minimiza. Ou seja, qual é esse valor de x que vai me dar o Cx menor possível. Então, como é que a gente vai saber, pessoal? Então, olhando para o gráfico, eu quero esse valor de x aqui, que está fazendo ser mínimo essa parte da parábola, que minimiza a parte de y. Então, aqui é chamado de x vértices. E qual a fórmula do x vértice? Vértice é menos b sobre 2 vezes o valor de a. Quem é menos b na equação do segundo grau nessa daqui? Menos 18. Então, vai ficar x vértice igual a menos 18, só que eu tenho um menos daqui. Então, vai ficar menos 18 sobre 2 vezes o valor de a. Então, 2 vezes 3. Eu tenho que menos com menos dá mais. Então, vai ficar 18 sobre 3 vezes 2, 6. E 18 por 6, pessoal, vai dar 3. Ou seja, a quantidade de pacotes vão ser 3 pacotes. Letra B, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Antes da questão 21, pessoal, peço que, se possível, você se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante. Estou postando vários simulados aqui, então é importante para trazer outros simulados, certo, pessoal? Olha só, questão 21, ela fala: um carteiro precisa enviar uma encomenda que ocupa um volume de 0,45 metro cúbico. Assinale quantos litros ocupa essa encomenda. Então, pessoal, algumas relações de conversão de unidades temos que saber, principalmente essa daqui, que é de metro cúbico. Eu tenho que saber que 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros. Então, essa é uma relação básica das conversões de unidade, das conversões de medida. Então, a gente tem que saber essa daqui, senão pode correr o risco de errar uma questão por besteira. Então, se ele falou que 0,045, então eu coloco a mesma unidade embaixo da mesma unidade, metro cúbico, ele vai corresponder a um valor x de litros. Ou seja, simplesmente eu vou multiplicar 1000 por 0,45 após a regra de 3, que vai ficar x vezes 1 dá x, que vai ser igual a 1000 vezes 0,45, ou 0,45 vezes 1000. Então, pessoal, aqui agora, como é que a gente realiza essa operação? Aqui tem outro zero aqui, certo? Então, 0,045. Pronto. Olha só, essa multiplicação dá para a gente fazer de cabeça ou fazer daquela forma tradicional. E eu recomendo, se vocês puderem fazer de cabeça, podem fazer. Como é que a gente faz aqui? Eu vou olhar. Eu tenho um número decimal e tenho um número com zeros. Quando a gente multiplica um número decimal com zeros, essa vírgula aqui, cada casa que ela andar para a direita, vai ser correspondente a um zero desse número aqui. Certo? E esse 1 aqui, eu vou fazer o quê? Primeiramente, eu vou olhar qual o número diferente de zero aqui? 45. Ok, então a resposta vai ter um número 45. Por quê? Porque 45 vezes 1 dá 45. Agora a gente vai para a regra das vírgulas. A vírgula está aqui, então ela vai andar uma casa aqui, eu somo com zero. Outra casa aqui, somo com outro zero. Outra casa aqui, eu somo com outro zero. Então, a vírgula ela parou aqui do lado do 45. Então, ficou 45 o número, pessoal. Por quê? Porque ele vezes 1 deu 45.
Se tivesse outro número aqui, por exemplo, um 2, aí eu faria 45 vezes 2, que daria outro número. Mas como era 1, 45 vezes 1 dá 45, e eu apliquei essa regra da vírgula. Cada casa decimal andada para a direita, eu tirei um zero. Então, 45 litros está aqui, pessoal, olha só, letra B, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Comente aí da forma que você fez, se achou legal esse jeito, se você faz de outro jeito, certo? Vamos para a questão 22. Um cliente precisa pagar uma fatura de R$ 290 utilizando apenas notas de 20 e 5. Sabendo que ele possui o mínimo de notas de 5, possível, assinale quantas notas de 5 ele usará. Então, para esse pagamento, para o pagamento de 290, ele vai pagar com o mínimo de nota de 5 possível. Aí você vai pensar, oxi, certinho a resposta vai ser uma, o mínimo possível vai ser uma. O pensamento até está certo, pessoal, só que vamos ver se faz sentido. Por quê? Porque tem que combinar o valor correto para dar 290. Tem que ser uma quantidade de notas de 5, vamos supor, 5 vezes x, mais uma quantidade de notas de 20, mais 20x. Então tem que ser essa combinação aqui, pessoal. Eu não vou usar esses termos de x, por quê? Porque tem uma forma bem mais fácil. Se ele quer o mínimo de nota de 5, quer dizer que ele vai querer o máximo de nota de 20, concordam? Então, simplesmente eu vou dividir 290 por 20 para achar quantas notas de 20 vão ser usadas. 29 por 20 vai dar 1, 1 vezes 29 dá 1 vezes 20, 20, 29 menos 20 sobram 9, desse esse zero que eu não usei, 90 por 20 vai dar 4, 4 vezes 20, 80, 90 menos 80, 80 sobra 10 de resto. Eu não vou continuar porque eu quero o número inteiro. Então, aqui são 14 notas de 20 que vão ser usadas. Só que ele quer saber quantas notas de 5 vão ser usadas. Então, 14 notas de 20 deu quanto? Deu 14 notas de 20 vai dar quanto? Vai dar 280. E vai sobrar R$10. R$10 em nota de 5 vai dar quantas notas de 5 vão dar? 2 notas de 5, concordam? Então, aqui 2 notas de 5, olha só. Letra B, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 23. Vamos agora para a questão 23. Fizemos uma semelhante aqui no simulado. Olha só o que a questão fala. Um carteiro percebe que o número de encomendas entregues em um dia pode ser estimado pela função, onde x representa o número de horas trabalhadas no dia. O número máximo de encomendas que ele consegue entregar em um dia é. Então, agora, novamente, o gráfico, que nem a gente fez na outra questão. Aqui representa x e aqui representa E de x. Só que aqui agora eu observo que o valor que acompanha o x ele é negativo, ou seja, o A é negativo, então a parábola vai ter concavidade voltada para baixo, certo? E agora, o que é que ele quer? Ele quer o número máximo de encomendas que ele consegue entregar em um dia. Aqui ele fala x representa o número de horas trabalhadas no dia. Ele quer o número máximo de encomendas que ele consegue. Então ele quer o E de x, ok. Mas para saber o número máximo de encomenda, pessoal, eu tenho que descobrir qual o valor de x nesse ponto aqui. Eu quero saber qual o valor quando esse ponto aqui, esse vértice vai ser o máximo, porque ele quer o E de, presta atenção, ele quer o E de x, que representa, percebe que o número de encomendas entregue em um dia pode ser estimado, que representa o número de encomendas. Ele quer saber o número máximo, ele quer saber esse ponto aqui. Ok, então eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber qual o valor de x, qual o valor da hora nesse ponto aqui, certo? Então, ele não dá mais nenhuma informação. Então, qual vai ser o valor da hora? Vai ser o x vértice, que é o ponto que representa o ponto máximo da função. Então, x vértice vai ser igual a menos b, semelhante a outra, sobre 2 vezes a. Então, o b é 12, então vai ficar menos 12, sobre o a é 2, então vai ficar 2 vezes menos 2, igual a 12, menos 12, sobre 2 vezes menos 2, menos 4. Menos com menos dá mais, 12 por 4, 3. Então, esse é o valor da hora, porque ele está falando que x representa o número de horas. Como a gente descobriu o número de hora que corresponde ao máximo dessa função, então simplesmente eu vou substituir, no lugar do x eu vou colocar 3. Então, vai ficar E de x igual a menos 2 vezes, no lugar do x eu vou colocar 3, que é o valor da hora que eu encontrei, 3 ao quadrado, mais 12 vezes 3, mais 18. Então, isso aqui vai ser igual. Primeiro eu tenho que responder a potência. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, vai ficar 9 vezes 2, 18. Então, vai ficar menos 18
Vamos ver se é isso mesmo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, fica 18 mais 12 vezes 3 vai dar 36, mais 18. Vamos confirmar se é isso mesmo. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18, menos 18. 12 vezes 3, 12, 12, 24. Com 3, 36, com 12, 36. E o mais 18 continua. Pronto. Então, esse valor aqui ele vai ser igual. Observe que eu tenho um 18 negativo e um positivo. Então, um vai ser 1 menos o outro vai dar 0. Então, o valor que vai sobrar são 36 encomendas. Letra B. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 24. A questão 24, pessoal, praticamente todos os simulados que eu estou fazendo aqui têm questões semelhantes a essa. Então, se cair, vocês não podem errar. É uma questão de proporção. Olha só, ele fala: um carteiro precisa dividir 560 km de rota entre 3 entregadores, de forma que a divisão seja proporcional às suas disponibilidades de tempo, 4 horas, 6 horas e 10 horas. Assinale quantos quilômetros caberão em um entregador com 6 horas de disponibilidade. Então, essas questões, pessoal, a gente vai olhar sempre para o total primeiro, que é 560, e vamos olhar para as partes proporcionais. Quais são as partes proporcionais aqui? São as horas. São 4, 6 e 10. Então, eu vou somar as partes proporcionais primeiramente. 4 mais 6 mais 10. 10 mais 6, 16, mais 4, 20. Então, o total de proporcionalidade dá 20 partes. Depois, eu pego o número total e divido pelo número de proporcionalidade, pelo número 20 no caso. Então, 56 por 20 vai dar 2. 2 vezes 20, 40. Subtraio para ver quanto tem de resto. 56 menos 40 sobram 16. Desse esse zero que eu não usei. 160 por 20 vai dar 8. 8 vezes 20, 160 por 20 vai dar 8. 8 vezes 20 é 160. Sobra zero de resto. Ou seja, a proporcionalidade foi 28 a cada parte de proporção. Mas ele quer saber quantos quilômetros caberão ao entregador com 6 horas. Então, eu pego a proporcionalidade aqui, o 28, faço 28 vezes o valor de que ele quer saber, que é 6. 6 vezes 8, 48. Coloco 8 sobre o 4. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16. Então, 168 vai caber ao entregador que possui 6 horas de disponibilidade. Então, letra B. Certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos para a nossa última questão. Olha só, pessoal, essa é a nossa última questão. Vou ler aqui apenas para vocês, mas eu vou deixar a resposta e vou fazê-la em um outro vídeo, porque essa questão é um pouco grande, exige várias contas de fração. Olha só o que a questão fala. Um carteiro organiza suas entregas em 3 turnos. No primeiro turno, ele entrega 3/7 do total. No segundo, ele entrega 2/5 do que restou. E no terceiro turno, ele entrega 3/4 do restante. Se sobraram 15 pacotes após o terceiro turno, a quantidade de pacotes que ele tinha inicialmente é. Só para lembrar, vocês vão usar relação de fração, subtração de fração. Só para lembrar, pessoal, uma fração eu tenho um valor completo, aqui eu dividi em 8 partes. Então, eu pintei uma das partes. Eu sei que essa parte pintada aqui ela corresponde a 1 sobre o total, ou seja, 1 sobre 8. Então, o que é que falta eu completar? Se eu tenho 8 partes e eu pintei uma, falta 7 sobre 8. Então, nessa questão aqui, vocês vão usar muito essa relação, o que falta para completar, certo? Só lembrando aqui, deixando a resposta aqui, ela é letra D, eu vou fazer em um vídeo separado, pessoal. Se você conseguir fazer aí, deixa nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até o próximo simulado.